Em março de 1973, os Estados Unidos retiravam suas tropas do Vietnã após mais de 8 anos de uma guerra bastante polêmica. E para piorar, saíram derrotados. Não. Nós somos uma combinação química que provoca o caos. Somos uma super bomba. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Sabe, você até pode não ser uma ameaça, mas pare de bancar o herói. Herói? Como você? Nasceu de um laboratório de experiências. O que você tem de especial saiu de um mero fraco. Tony Stark não era um gênio, era um viciado em aprovação. Steve Rogers não era um herói, era alguém à beira do abismo em busca de redenção. E a Marvel sabia disso. Mas por que esconderam a psicopatia por trás do Homem de Ferro? E qual segredo sujo inspirou o Capitão América? A resposta vai chocar você. Salve, meu mano nerd, modesto na voz. E você sabia que Tony criou o Homem de Ferro não para salvar o mundo, mas para superar o pai? Dados poucos divulgados revelam que 83% das suas falas em Iron Man 1 são sarcasmo, mecanismo de defesa contra a rejeição. Bom que eu não vejo vocês, mas eu vou ler minhas falinhas aqui no cartão, tá? Houve especulações de que eu estivesse envolvido em fatos ocorridos na rodovia e no telhado. Desculpe, Sr. Stark, mas o senhor espera realmente que a gente acredite que era um guarda-costas que apareceu na hora H, apesar do senhor como Eu sempre... sei que é confuso. Agora, minha querida, uma coisa é questionar a versão oficial e outra coisa é fazer acusações ou insinuar que eu sou um super-herói. Eu não disse que era um super-herói. Não? Bom, porque seria esquisito e sensacional. Só que eu não tenho o perfil de um herói. Eu sou Eu sou o Homem de Ferro. Você já usou o humor para esconder a dor? Steve Rogers é baseado em soldados usados como cobaias na Guerra Fria, que foi adaptado na série do Falcão e Soldado Invernal, que foi tirado de uma série, onde o projeto Super Soldado matou 92% dos voluntários e todos eram negros, e um dos únicos sobreviventes foi Isaiah. Essa história em quadrinhos, que depois foi adaptado nessa série, foi baseada em um experimento real chamado Os Experimentos Tuskegee. Foi um experimento médico realizado pelo Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos, a SPS, em Tuskegee, Alabama, entre 1932 e 1972. O experimento é usado como um exemplo de má conduta científica. Foram usados 60 homens afro-americanos infectados com sífilis como cobaias em um experimento científico. 399 para observar a progressão natural da sífilis sem o uso de medicamentos e outros 201 indivíduos saudáveis, que serviram como base de comparação em relação aos outros infectados. Os doentes envolvidos não foram informados sobre o seu diagnóstico e jamais deram seu consentimento de modo a participar dessa experiência. Eles receberam a informação que eram portadores de sangue ruim, entre aspas, sangue ruim, né? Autoexplicativo pela raça deles e como o povo antigamente tratava pessoas com mais melanina. E que, se participassem do programa, receberiam tratamento médico gratuito, transporte para a clínica, refeições gratuitas e cobertura das despesas de funeral. Em 1943, a penicilina passou a ser usada no tratamento da doença, com resultados efetivos e sem os riscos dos tratamentos anteriores, mas os pacientes nunca foram informados. No final desse estudo, que, bom, nem podemos chamar de estudo, pois autoexplicativo, em 1972, apenas 74 dos sujeitos do teste ainda estavam vivos. Dos 399 homens originais, 28 morreram de sífilis, 100 morreram com complicações relacionadas aos testes e 40 de suas esposas foram infectadas e 19 de seus filhos nasceram com sífilis congênita. Com base nesse contexto que foi criado o paralelo entre o experimento Tuskegee e a história do Capitão América no universo Marvel. Assim como os homens do Alabama foram desumanizados como cobaias para um tratamento a ser usado depois no restante da população, o Isaiah e outros soldados das HQs foram descartados, sendo apenas uma parte do processo para outros soldados, como Steve Rogers, pudessem ser criados oficialmente como super soldados. A coragem de Capitão América não é heroísmo, é a
culpa por sobreviver. Por isso, ele nunca fugiu do madrinho, pois ele viu como esse experimento era errado e fez de tudo para que ele recompensasse o sacrifício daqueles que sofreram na mão desses experimentos, até abandonar tudo por Peggy. Brincadeira. A luta mais cara do MCU não foi sobre salvar o mundo, foi sobre dois homens, odiando seus reflexos no espelho. Tony via em Steve o pai que o rejeitou, e Steve via em Tony a arrogância que o fez ser espancado no beco. E você pagou ingresso para ver essa briga. O gesto final de Tony não foi apenas um ato heróico, foi a manifestação de todas as lutas, dúvidas e busca incessante por redenção. Em 2018, um fã emocionado compartilhou: porque às vezes só encontramos paz quando chegamos ao fim. Essa cena profunda nos convida a olhar além da ação e a refletir sobre o preço pessoal do heroísmo. Ela nos lembra que cada sacrifício, por mais dramático que pareça, carrega uma carga de dor e esperança que ressoa em nossa própria jornada. Tony e Steve transcendem a ideia de heróis tradicionais. Eles são espelhos das nossas próprias lutas e esperanças. Se você, assim como nós, é apaixonado pelo universo Marvel, essa análise profunda é um convite para redescobrir cada detalhe e subtexto que tornam esses personagens tão humanos e inspiradores. Conte para a gente, qual o aspecto desses heróis mais te inspira? Sua opinião é fundamental para enriquecer essa jornada de descobertas. Inscreva-se para acompanhar mais análises profundas e surpreendentes que celebram o universo Marvel com todo o carinho e paixão que ele merece. Fique ligado, eu vou ficando por aqui, eu me chamo Modesto e até o próximo vídeo Além do Convencional.